as tecnologias, né? E o que é que nós comercializamos? Então, outro ponto importante. Então, vimos que neste primeiro aspecto, vamos voltar aqui para relembrar, nós temos, então, a dinâmica do comércio depende de uma série de fatores, sobretudo questões políticas. Então, por exemplo, agora, depois da pandemia, nós podemos dizer que o mundo está ficando maior, né? As regiões estão se protegendo de casos como o da pandemia, onde todo mundo ficou dependente da China e países ricos, né, poderosos economicamente, politicamente, militarmente, ficaram muito insatisfeitos com isso. Então, você pode ter movimentos de reindustrialização em alguns lugares, movimento de, digamos assim, de reaquecimento da economia a partir do comércio interno, porque agora o mundo ficou maior. Pode ser que daqui 10 anos o mundo volte a ficar menor e a dinâmica do comércio fique maior. Assim como a gente viu aqui no gráfico, que quando a gente teve uma crise econômica no epicentro do capitalismo, o comércio internacional ele é brutalmente afetado. Então as pessoas perderam emprego, perderam renda, perderam suas casas. O resultado é que você vai encomendar menos morango, menos café, menos suco de laranja, enfim, menos celulares da China, menos roupa. Então o comércio deprime. Então veja que tem questões muito importantes nessa sessão que a gente viu sobre o menor é menor. Agora, o que comercializamos? Vamos ver agora a pauta desse comércio. Quando os países fazem comércio, o que eles comercializam? Então, para o mundo em geral, a principal resposta é que eles enviam produtos manufaturados, como automóveis, computadores e roupas, um para os outros. Então, a ideia é de que, em geral, se comercialize produtos industrializados, né? Acho que a palavra manufaturados, inclusive, é uma palavra até antiquada, enfim, é lá para o começo do século XX, manufatura, né? Hoje é um produto industrializado, né? Tecnológico e industrializado. No entanto, o comércio de produtos minerais ou de commodities, né, ou produtos da natureza, então uma categoria que inclui minério de cobre, carvão, né, ou petróleo, continua a ser uma parte importante do comércio mundial. Então, há que se entender ainda que mesmo no século XXI, uma parte do comércio mundial é de produtos agrícolas, é de produtos minerais, é produtos do extrativismo, enfim, é as chamadas commodities, né? Ou produtos com baixo teor tecnológico. E o outro lado, claro, são as manufaturas, são os produtos industrializados, são os produtos embarcados com tecnologia e assim sucessivamente. Então veja, produtos agrícolas como trigo, soja e algodão são outra peça-chave do quadro atual. E claro, serviços de vários tipos desempenham um papel importante e espera-se muito que se tornem mais importantes no futuro. Então, de serviços, o que é interessante a gente destacar são hoje esses grandes serviços tecnológicos que a gente viu na pandemia, e como boa parte das empresas são empresas estrangeiras, isso significa que os Estados Unidos e alguns países da Europa exportam muito serviços tecnológicos, né? Então a gente compra. Então, quando eu assino aqui um Netflix, eu estou comprando um produto, enfim, eu estou importando um produto. Mas aqui não é um produto físico, é um serviço de streaming. Enfim, os serviços, eles ganham. Serviços financeiros têm ganhado uma importância brutal. Cabe destacar também os serviços de turismo, têm se tornado na Europa, principalmente, em países que 20% da sua economia estão assentadas em serviços turísticos, portanto, é exportar serviço, e assim sucessivamente. A figura 2.6 apresenta a distribuição percentual das exportações mundiais em 2011. Os produtos manufaturados ou industrializados de todos os tipos compõem, claro, a maior parte do comércio mundial.
Mas a maior parte do valor dos bens de mineração consiste em petróleo e outros combustíveis. E o comércio de produtos agrícolas, embora crucial na alimentação de muitos países, representa apenas uma pequena fração do valor do comércio do mundo moderno. Aqui é apenas uma observação de economista. É claro, os produtos agrícolas eles têm um baixo valor agregado. Portanto, claro, economicamente, eles têm uma fração muito pequena do comércio e dos PIBs nacionais. Então não dá para comparar, por exemplo, uma saca de café com uma caixa de iPhone, porque a caixa de iPhone custa muito mais do que um monte de saca de café. Então é claro que os valores eles são menores. Quer ver? Se a gente for aqui, então composição do comércio mundial, isso aqui em 2011 não deve ter mudado muito em relação a 2022, 2023. Então a maioria do comércio mundial é de bens manufaturados. Eu acho que a melhor expressão é industrializados, mas enfim, os autores estão usando manufaturados, ou seja, mais de 50%. Depois, lá na parte de minerais, extrativismo, etc., 19% é combustíveis. E, claro, você tem minerais para construção civil, você tem minerais, enfim, para uma série de outros produtos. Então, você tem o extrativismo aí da natureza, né, ou a mineração, que representa o 19%. 20% é serviços, né? Tudo indica que isso aqui vai aumentar muito mais. E os produtos agrícolas representam 8%, porque claramente tem um menor valor agregado, como eu falei, e claro, eles vão cada vez mais serem achatados, porque ainda que num saco de café você tenha tecnologia, você tem investimento, você tenha maquinário, mas um saco de café não se compara a um iPhone, não se compara a um computador e não se compara a um avião. Então, ou a um carro contemporâneo, do qual você tem ali um conjunto de elementos tecnológicos extremamente relevantes, né? Então vamos lá. Enquanto isso, as exportações de serviços, que incluem as taxas de transporte tradicional cobradas por companhias aéreas, as empresas de transporte marítimo, as taxas de seguros recebidas de estrangeiros, né? Os gastos por turista, como eu falei anteriormente, o turismo estrangeiro, enfim, nessa parte de serviços, né, que ainda está aqui 20%, né? Então aqui 50% mais 20%, quase que aqui, digamos assim, um quarto está em serviços e tem, claro, tudo para aumentar. Nos últimos anos, novos tipos de comércio de serviços tornados possíveis pelas telecomunicações modernas têm atraído muita atenção da mídia, né? Uma coisa interessante aqui, o exemplo mais famoso é o surgimento de centros de atendimento telefônico e de assistência remota no exterior, né? Então, tá falando aqui, mas eu me lembro muito, é um caso de, tipo, você tem serviços de atendimento dos Estados Unidos que eles são feitos por indianos, né? Então, o call center, né, com aquela quantidade enorme de pessoas, tá na Índia, não tá nos Estados Unidos, né? Então, enfim, são coisas do mundo contemporâneo. Então, se você telefonar para um número 0800 para obter informação ou ajuda técnica, a pessoa do outro lado da linha pode muito bem estar em um país distante. Aí veja, a cidade indiana de Bangalore é um lugar particularmente popular em relação a isso. Eu acho que esse é o caso assim, mais emblemático do que é da globalização, né? Então, como eles falam inglês, enfim, eles têm um certo sotaque que pode ser confundido com os americanos, consequentemente eles podem se passar por atendentes estando lá na Ásia. Então os caras estão atendendo alguém que bateu o carro em Nova York e precisa de um guincho. Enfim, são coisas, e isso entra na conta de serviço. Então, os Estados Unidos importam um serviço da Índia. Até agora, essas novas formas exóticas de comércio ainda são uma parte relativamente pequena do quadro geral de comércio, mas como explicado a seguir, isso pode mudar nos próximos anos. É uma tendência, claro, como a gente tem falado aí desde o início deste capítulo, é claro que com a pandemia e a guerra agora da Ucrânia,
algumas coisas podem ser revistas. Então o mundo agora pode ficar maior, mas mais para frente pode ficar menor de novo. E assim vai depender do ambiente geopolítico, do ambiente global, das condições econômicas que vão permitir mais importação ou menos importação. Enfim, tudo isso aí é preciso ser levado em consideração. O quadro atual em que produtos manufaturados dominam o comércio mundial é relativamente novo. No passado, veja, os produtos primários, né, produtos da agricultura, os produtos de mineração, e por isso que isso fazem do Brasil sempre desde que foi descoberto ser um país sempre integrado ao mundo, integrado sobretudo a partir dos produtos primários, desempenham um papel muito mais importante no comércio mundial. Então a tabela 2.2 mostra lá o compartilhamento de bens manufaturados nas exportações e importações do Reino Unido e dos Estados Unidos em 1910 e em 2011. Então, no início do século XX, a Grã-Bretanha, embora exportasse intensamente bens manufaturados, né, bens industriais, importava principalmente produtos primários. Então, claro, naquela época em que o Reino Unido ainda era uma superpotência, veja, ela produtos manufaturados como porcentagem do comércio de mercadorias. Então, veja, exportava 75% de manufaturados, produtos industrializados, e importava 24% de produtos manufaturados. Então, quase 60 e poucos por cento eram produtos primários. E o Reino Unido exportava muito pouco primário, se não me engano, era minério, aço, alguma coisa dessa natureza, para fazer ferrovia, enfim, carvão, etc. Veja, os Estados Unidos começou lá, exportava 47% de manufaturados e importava também 40% de manufaturados. Então, havia um equilíbrio, né? Agora, note que em 2011, veja como as importações mudaram, né? Então, o Reino Unido exporta ainda 72% de manufaturados, é um país muito industrializado ainda, e agora ela importa predominantemente também produtos manufaturados. Né? Produtos manufaturados. E aí, claro, a gente tem que ver se no manufaturados entram os produtos agroalimentares, né? Então, assim, já não são produtos só em natura. E os Estados Unidos também estão nessa mesma pegada, né? 65% de exportação de manufaturados para o mundo e compra 67% de manufaturados também, mostrando o nível de sofisticação das economias, né? Ou seja, os produtos primários eles vão perdendo cada vez mais o seu espaço. Isso eu estou falando do ponto de vista monetário. Do ponto de vista de volume, pode até ser que ainda os produtos agrícolas ocupem mais espaço, mais volume, etc. Mas em termos monetários não tem como comparar o Reino Unido importar um container de carros da Alemanha e importar um container de soja do Brasil. Pô, tem muita diferença. Apesar de ser um container e um container, os containers eles não têm o mesmo valor agregado, né? São containers com valores completamente diferentes. Hoje, os produtos manufaturados dominam ambos os lados de seu comércio. Né? Enquanto isso, os Estados Unidos passaram de um padrão de comércio em que produtos primários eram mais importantes do que os bens manufaturados em ambos os lados. Veja, em 1960, os Estados Unidos importava muito produto primário, exportava muito produto primário, importava muito produto primário. Veja que agora os produtos manufaturados é que passam a dominar a pauta de exportação. Então, aqui, nessa comparação, faltou esse detalhe, né, que agora está no texto. Claramente, você tem a situação de que, no caso americano, houve uma mudança no padrão do seu comércio. Né? Então, o comércio era predominantemente produto primário nos Estados Unidos em 1910. Quando você chega agora a 2011, né, enfim, 100 anos, você claramente você pode ver aqui o fato de que você mudou o seu padrão. Então, os produtos primários passaram a ser menos relevantes, deixaram de ter o protagonismo
e deram protagonismo aos produtos manufaturados. Uma transformação mais recente foi a ascensão do terceiro mundo nas exportações de bens manufaturados. Então, o termo terceiro mundo e países desenvolvidos, né, são aplicados às nações mais pobres do mundo. Apenas fazendo uma observação, terceiro mundo não se usa mais, né? Aqui era até os anos 80, quando se considerava os Estados Unidos primeiro mundo, a União Soviética o segundo mundo, e nós aqui que éramos o terceiro mundo. Hoje se utiliza a expressão, o termo, digamos assim, mais apropriado e que a gente vê em documentos internacionais, em estudos, é a expressão países em desenvolvimento. São aplicados às nações mais pobres, muitas das quais foram colônias europeias antes da Segunda Guerra Mundial. Na década de 70, esses países exportavam principalmente produtos primários. Então, você tinha aí um domínio primário. Então, desde então, no entanto, eles também mudaram rapidamente para as exportações de bens manufaturados. Então, essa é uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração. Até mesmo os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles, a partir dos anos 30, eles se industrializam e passam a querer também vender exportações. A Coreia do Sul também. Então, todo mundo vai correndo no sentido de que a ideia é sempre produzir, tanto comprar como vender, produtos manufaturados ou produtos industrializados. A figura 2.7 mostra a parcela de produtos agrícolas e mercadorias manufaturadas nas exportações de países em desenvolvimento desde 1960. Então já houve também uma inversão quase completa de sua importância relativa. Por exemplo, mais de 90% das exportações da China, a maior economia em desenvolvimento, e uma força crescente do comércio mundial, são hoje compostos por bens manufaturados. Até a China já largou. Então aqui, a mudança, então aqui, um dado do Conselho das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, de 60 a 2001, veja aqui, ó, a mudança de composição das exportações de países desenvolvidos. Então, os países manufaturados explodem a partir dos anos 80, e os produtos agrícolas, né, os produtos primários, né, também no mesmo período, ó, despencam, eles vêm diversificando, fazendo aí um movimento contrário ao dos manufaturados, né? E aí, ó, vão estagnando aqui, mas os manufaturados eles continuam se ampliando, mostrando que até mesmo os países em desenvolvimento passaram a optar por uma pauta de comércio internacional muito mais voltada aos produtos industrializados, manufaturados, ok? Então isso é muito importante. Países ricos, como a gente viu, Reino Unido, Estados Unidos, transformaram as suas pautas de importação e exportação prioritariamente de manufaturados, mas os países em desenvolvimento também correram por fora, como é o caso da China. O caso do Brasil também piorou mais recentemente, mas o Brasil já teve uma pauta de exportação nos anos 80 predominantemente industrial, e, consequentemente, os países vão correndo por fora para se industrializar, ok?